Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. E pessoal, vamos falar sobre Guardiola na seleção. Iago, você tem alguma notícia nova, alguma coisa que revolucione o entretenimento e as notícias? Não tem. Basicamente é o seguinte, onde surgiu essa ideia desse vídeo. Quando a gente for observar o cenário, por exemplo, agora do Manchester City, a gente está falando de um cenário onde aconteceram várias coisas nessas últimas semanas. Estou gravando isso no dia 9/2. E teve a desavença pública entre o Guardiola e os jogadores, né, uma cobrança pública. Tivemos também, além disso, uma queda de performance da equipe do Manchester City, que ainda não se encontrou na temporada, uma equipe que ainda está se desenvolvendo, mas aos trancos e barrancos, né, não está sendo aquelas temporadas de grandes equipes do Guardiola. E, de certa forma, a gente talvez precise refletir um pouco sobre os treinadores, de maneira geral, sejam os brasileiros ou os estrangeiros, e refletir um pouco sobre pontos positivos e negativos dessa ideia, principalmente agora que começa a surgir algumas especulações de saída do Guardiola do Manchester City, caso ocorra esse banimento do City da Premier League, ou até mesmo caso ocorra uma punição, e aí, é claro, fica evidenciado que houve problemas financeiros no Manchester City. O Guardiola já havia se posicionado que caso houvesse alguma coisa contra o clube, né, provada contra o clube, ele poderia, por exemplo, pedir demissão. Então, nesse cenário que a gente está, um dos possíveis destinos já especulados para o Guardiola é justamente a seleção brasileira. E vamos ouvir algumas falas. Eu vou começar com a fala do Rafinha e depois a fala do Fred Caldeira sobre a última coletiva que deu essa polêmica da cobrança, né, dos jogadores. E a gente vai trocar uma ideia sobre essas duas falas, beleza? Então, cortar aqui para o Rafinha e dar um play no vídeo. Sempre vai muito forte, né? E assim, cara, o terror que o Bayern botou no Barcelona nos últimos anos é brincadeira, né, cara? Aquilo ali é negócio que os alemães gostam dessas coisas, né? E você chegou a jogar com o Guardiola, né? Foi na época que o Lan foi pra volante, né? Isso. E aí você começou a jogar lá. Fala pra gente um pouco do Guardiola, que assim, a gente tem uma... aqui, pelo menos, todo mundo ama ele. O cara, ele deu entrevista, não sei se você viu recentemente no Manchester City contra o Tottenham, que ele esculachou o próprio time, mesmo tendo ganhado 4-2, foi uma coisa incrível. Cobrando isso aí que você falou que tem no Bayern, sabe? Essa coisa que... porque começou tomando 2-0, né? Aí depois virou e tal. E aí ele revoltado, falando que não podia ser assim, por isso que o Arsenal tá na frente dele, sei que um monte de coisa assim, né? Ele é diferente mesmo? Ele é embaçado. Ele é embaçado, ele é poderoso. Foram 3 anos com ele no comando nosso do Bayern de Munique. Porra, que privilégio, hein, cara? Privilégio. E eu vou te falar, foi as 3 temporadas que eu mais joguei. Foi o que eu mais joguei. Foi porra, tudo, maneiro. E assim, Nossa, não vou falar que foi fácil. No começo eu balancei, velho, que eu falei, pô, chegando no Guardiola, chegando no Bayern de Munique. Falei, irmão, não vai dar. Ele mudou muita coisa quando ele chegou? Aí ele não mudou, não. Ele só chegou e falou assim, na primeira reunião que a gente teve. Ganhamos a Liga dos Campeões, ganhamos a Champions, ganhamos a Bundesliga e ganhamos a Copa da Alemanha. Tríplice coroa. Bayern de Munique. Todo mundo olhando pro Bayern e tal. E o Perrain que saiu, né? Que era o nosso treinador. Aí chega o Guardiola. Apresentou tal. Chegou e já falando os caras. Não, o Pepe, ele falou, não, vou falar em alemão. Aí chegou falando em alemão a pré-conferência, como fala, a coletiva de imprensa dele, falou em alemão. Aí falou que a empresa chegou no nosso vestiário e falou assim, mas como se eu queria ter jogado, porque nós pegamos o Barça na semifinal. E ele tinha acabado de sair do Barcelona. Nós ganhamos de 4 em Munique e 3 no Camp Nou ganhamos. No Camp Nou eu joguei, em Munique eu não joguei não. Aí ele chegou e falou assim, vocês não sabem jogar bola. Primeiro papo com os jogadores foi isso. Falou, vocês não sabem jogar bola. Aí todo mundo, os caras, que isso, os caras ganham uma tríplice coroa agora, que isso, sabe jogar bola. Não, esse não é futebol, não, esse não é futebol que vocês estão jogando, não é outro. Vocês não... Assim, né, na resenha dele, tudo mais falou desse jeito. Falou, esse não é futebol, não, vocês não sabem jogar bola, não, esse não é o sistema que vocês vão... Se eu tivesse jogado contra vocês iam sofrer, não sei o quê. Aquela resenha toda dele, né, beleza. Os caras, nosso americano, beleza, né? Já entendemos, não, resenha e tal, brincadeira. Os alemães já falaram, como é que esse cara chega agora? Acabamos de ganhar a tríplice coroa, a tripleta aí, ele fala que a gente não sabe jogar. Que isso, não sei o quê. Pô, pegamos o Barcelona, atropelamos, não sei o quê. Rapaz, quando esse cara começou a dar os treinos. E aí todo ano tem o treinamento ali pra torcida, né? No estádio, na Allianz Arena ali, vai todo o time Natal e faz um treininho, né?
Aí tal, aquele monte, geralmente os caras do Bayern preparam um treinão, um jogo e não sei o que, aquela festa. Ele colocou os coninhos assim, uns conezinhos assim no chão. Fez 3 bobinhos assim, fez 3 quadradinhos assim. Então não, vamos só fazer só um bobinho aí, só um rondo, né? Que ele falava. E depois vamos treinar. Os caras, não, Pepe, mano, pô, apresentação do time, né? Vai fazer um treino, separar 2 times, não, vamos fazer. Separar um bobinho assim e tal. Fez. Esse Guardiola aí, sabe que é isso aí mesmo que esse cara fala, né? Aí treinamos ali, fizemos um bobinho e tal, apresentamos pra torcida e tal. Aí eles, torcedor ficou ali, acabou, falou assim, ó, a partir de amanhã a gente começa a treinar. Aí beleza, aí o nego já sentiu que ele deu mais um, falou, mano, a partir de amanhã a gente começa a treinar, pra gente chegar onde a gente quer chegar, buscar o... Eu vou fazer um ponto aqui de reflexão a partir dessa primeira parte da fala do Rafinha. Percebam uma coisa importante. O jeito que o Bayern de Munique jogava, muito mais reativo do que o Barcelona, né, do que o próprio Barcelona do Guardiola, é um jeito que não permite tanto o jogo que o Guardiola impôs. E aí você precisa de treinamento. Você precisa de tempo treinado. Então, assim, eu acho que as ideias do Guardiola na seleção vão bem. Cara, tem jogador pra caramba no Brasil que faria muito bem esse estilo de jogo. Você tem bons laterais, você tem bons zagueiros, você tem bons volantes, você tem bons meio-campistas, você tem jogadores de ponta que muitas vezes até mesmo a equipe do Guardiola não tem de tão alto nível. Hoje uma das dificuldades, por exemplo, são as pontas e você tem o Neymar, você tem o Vinícius Júnior, você tem o Rodrigo, você tem Martinelli, você tem outros grandes jogadores ali que jogam muito bem nessas posições. Mas tem um ponto aí importante, que é a necessidade de treinamento. E a seleção brasileira acaba não tendo esse tempo de treinamento. Então esse é o grande ponto que a gente precisa prestar atenção muito na fala do Rafinha, que é a importância do tempo de treinamento para a implementação do que a gente quer de um futebol do Guardiola. Então, vamos voltar à fala, mas prestem atenção nesse ponto, na questão necessária do treinamento. O título que a gente quer, a gente vai ganhar, nós vamos ganhar, se a gente fizer isso nós vamos ganhar tal. Fomos para o CT do Bayern lá nos dias de manhãzinha, treinamos, geralmente faz um monte de teste, né, velho, pô, coração e tal. Até ele falou, não, deixa eu fazer, quero treinar com eles aqui, aí no final na outra semana, segunda semana, vocês fazem os testes. Começou a dar os treinamentos, que é isso, ele tinha razão. Ele tinha razão. A gente não sabia jogar. Que é isso, cara? Esse cara mudou o nosso time de uma forma. Meu Deus do céu. A primeira semana a gente, quem é do jogo sabe, né? Qual que é. O cara que tem uma qualidade, você já sabe qual que é, como funciona, o que o cara quer. Irmão, ele deu um sacode na gente que foi brincadeira. Que é isso? Todo mundo ficou bom, velho. Todo mundo ficou bom. Não, foi incrível. Todo mundo ficou bom. Até quem até tinha. Sempre tem uns pés duros, né? Não tem jeito. Todo time tem uns caras que tem o pé um pouquinho mais duro. Aí, pô, os caras ficaram do nosso time na brilhamos, velho. Nós brilhamos. Porra, maneiro. Sem sacanagem. Foi assim, depois que ele começou, aí ele falava assim, aí quando ele viu que o nosso time começou a tal, e começamos a ganhar de todo mundo, tipo assim, fácil. Aí os alemãos, nossa senhora, tal. Entendi o que ele tava falando, que a gente não sabe jogar. Não, nosso primeiro... Pode ver, tem estatística aí, vocês podem acompanhar tudo isso aí. No primeiro ano do Guardiola no Bayern, que é isso, foi sacanagem. Foi loucura, nós pegamos um jogo contra o Manchester City lá em Manchester, pela Liga dos Campeões, nós demos mais de 1000 toques. Caraca! Mais de 1000 passes. Tem aí na internet, tem até acho que no YouTube tem uma jogada que a gente ficou acho que uns 4 minutos com a bola, os caras não tocavam na bola. Acabou o jogo, não lembro. O Fernandinho falou assim pra mim no primeiro tempo, o Fernandinho falou, nossa, o jogo tinha que acabar agora. Já deu. Tempo, nós, depois veio assim, todo mundo tem esse aí, entrou pra tipo assim, ficou pra história, né? Pô, dar 1000 passes num jogo de Champions é muito difícil. E aí, cara, nosso time tal, e voltava pro campeonato alemão, era laço, todo mundo atropelamos. Aí, mas foi uma pena que perdemos, com o Pepe não conseguimos ganhar a Champions, mas assim, ele revolucionou, cara, o Bayern de Munique, o jeito de jogar, cara, foram 3 anos top. Aí ele botou o Felipe Pilão pro meio. E aí foi onde abriu espaço pra mim, cara. Eu joguei as 3 temporadas com ele. Foi a temporada os treinadores que eu mais joguei. Em 3 temporadas com o Pepe, eu joguei mais de 120 jogos. Aí é o grande ponto que a gente tem que chegar na reflexão. Quando a gente observa essa fala do Rafinha, o grande ponto que fica, né, e aí eu já vou posicionar aqui já a fala do Fred Caldeira, mas o grande ponto que fica para mim é isso. Há uma questão de comunicação externa, ou seja, via imprensa. Há uma questão
de comunicação interna e há uma necessidade para a implementação do Guardiola num trabalho, né, trabalho que ele quer dentro das filosofias que ele tem, de tempo de dia a dia. Numa seleção, não tem esse dia a dia. Então você não tem esse tempo para implementar. Ah, Iago, mas o Luiz Henrique às vezes vai conseguir implementar essa posse de bola alta na Espanha. Ok. Vê os jogadores que são da Espanha e vê quais são os jogadores formados no Barcelona. Ou seja, você tem uma linha base de estilo de jogo do país já implementada, já consolidada, principalmente depois da Copa do Mundo que a Espanha ganha. E você tem junto com isso, e talvez seja esse o principal ponto, uma equipe de formação espanhola que vai te ofertar vários jogadores. Então você tem o Gavi, você tem o Pedri, você tem o Busquets, você vai ter o Baldé na esquerda, você tem o próprio Jordi Alba, você vai ter também outros jogadores ali, o Eric Garcia, se você for olhar para a zaga, você vai ter provavelmente ali, a lateral direita acho que nem tanto, mas você vai ter para a parte de ataque o Ferran Torres, o Ansu Fati, você vai ter espanhóis ali que vão estar fazendo. A gente não tem isso aqui no Brasil. Então, dentro dessa filosofia, dentro dessa organização, eu acho que o Guardiola tem muito a contribuir. Mas eu confesso que me dá um certo receio. Porque nesse cenário onde ele tem muito a contribuir, falta tempo. Acima de qualquer coisa, faltaria tempo. Tempo de implementação no dia a dia com os jogadores e, mais do que isso, tempo dado para um trabalho ser desenvolvido para um país como um todo. Trazer um treinador no nível do Ancelotti, do Pep Guardiola, do Mourinho, a fim de montar 23 jogadores e levar para a Copa do Mundo, é um desperdício. Esses caras têm que vir para cá, se caso for necessário, para revolucionar o futebol como um todo, de ponta a ponta da estrutura. Senão não faz sentido trazer um cara desse nível para você só aproveitar 5, 6, 10 jogos que seja ao longo do ano com 6 amistosos contra equipes menores, né, contra seleções menores. Então é necessário pensar tudo isso antes da contratação e a gente vai começar também a ver a fala do Fred Caldeira sobre a famosa entrevista que deu margem a tudo isso. Olha só, eu não sei se você ainda viu a entrevista coletiva do técnico Pep Guardiola ou um trechinho dela depois da vitória de virada do Manchester. Uma coisa, esse corte é do canal da TNT, tá? Mas também fiquem ligados no canal do Fred Caldeira, que é muito bom, tá? Tanto ele, o canal do Marcelo Beckler também é outro canal muito bom. Acompanhe, tá? Manchester City por 4-2 diante do Tottenham nesta quinta-feira. Mas, cara, se você ainda não viu, vale muito a pena ver. As redes sociais da TNT Esportes têm vários destaques dessa entrevista e eu vou trazer aqui nesse vídeo um trechinho para você também. Mas o principal aqui, eu vou tentar trazer para você também a percepção de quem estava lá, porque foi uma entrevista que é um marco. É a primeira vez que o Guardiola faz esse tipo de coisa. Mira no próprio elenco, critica os jogadores publicamente de forma tão intensa em mais de 6 anos no comando do Manchester City. É uma virada, é uma tentativa de acordar esse elenco que, na visão do treinador, está muito acomodado. Todos os jogadores, sem exceção. Lembrando que o Manchester City conquistou 4 das últimas 5 edições da Premier League. E agora está 5 pontos atrás do Arsenal com um jogo a mais do que os Gunners. O Guardiola tenta acordar esse elenco poucas semanas antes de 2 confrontos importantes contra o próprio Arsenal. O primeiro pela Copa da Inglaterra e o segundo pela própria Premier League. Cara, foi uma entrevista que deixou a sala de imprensa em choque. Depois que ele sai da sala, há um silêncio de 10, 15 segundos, porque ninguém estava esperando isso e ninguém tinha visto isso antes do próprio Guardiola. É claro que ele tem um temperamento um pouco explosivo às vezes e já demonstrou isso diversas vezes em diversas entrevistas, mas não dessa forma tão direcionada. Guardiola escolheu ontem como dia para mandar publicamente uma mensagem indireta para o elenco do Manchester City. Não sei qual vai ser o efeito dentro de campo, mas é um marco. É um dia diferente, foi uma coletiva diferente e foi muito bacana poder ter presenciado isso de perto e trazer para você aqui na TNT
em primeira mão? Chega de falatório, vamos para um pequeno trecho dessa entrevista do técnico Pep Guardiola. There is details. It's not about the way we play, the quality of the players. Are you going to judge the quality of the players? I love them. They are fantastic players, all of them. They do it, but there are the details. It comes from the success we had in the past. We have to admit it. We had a lot of success. People say, no, it's not a success because we didn't win the Champions League. Bullshit. We won a lot. In this country, 2 back-to-backs, and the way we played, the consistency against this Liverpool. What a success. That is normal. But we have to look at ourselves. It's not enough. It's okay. No, come on. I said to Erling, runners. You cannot drop because runners. 1 runner in the half time. 1. Your quality is there. That's why you bought it. I want to help you. Qualities go there. 1. I won't move. I score 25 goals. I want to score 50. I won't move. For everyone. Esse talvez seja o grande ponto que a gente vai ter que ficar atento pelo seguinte. E aí, por que eu trouxe essa entrevista especificamente? Para além de tudo do jogo, a gente tem um treinador, e aí é uma questão dos grandes treinadores da Europa, que são treinadores extremamente sinceros com relação ao ambiente de trabalho que estão. Eu não sei o quanto esse treinador duraria num cenário nacional. E eu acho ruim não durar, tá? Deixo claro isso de pontos de partida. Mas é necessário fazer toda essa reflexão. Trazer um treinador, como é o caso do Guardiola, para uma seleção brasileira, exige tempo, exige rotina, exige treinamento, exige uma série de coisas para conseguir implementar aquele futebol que a gente vai cobrar dele. Vai ter tudo isso? Se não tiver, qual é o resultado disso? A gente vai jogar fora mais um trabalho, mais um ciclo de Copa do Mundo? Ou a gente finalmente vai parar e ver que a questão não é treinador, a questão é estrutura de futebol dentro desse país? Então, assim, discutir o Guardiola é importante, até para a gente fazer os pontos de reflexão que a gente está fazendo aqui. Mas entender que não é o Guardiola, não é o Abel Ferreira, não é o Dorival Júnior, não é ninguém que vai solucionar isso. É uma questão de organização estrutural que começa pela CBF, passa por políticas relacionadas ao esporte, passa por uma série de outras instituições e aí sim chega lá na seleção brasileira, naqueles 23 que vão para a Copa do Mundo. Então a gente tem que pensar tudo isso, porque senão a gente vai ficar cada vez para trás nesse futebol que já está ficando muito globalizado e já está ficando muito mais difícil do que era para a gente conseguir colocar a seleção de novo no topo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado da reflexão. Por favor, peço que vocês deixem aqui a sua inscrição e também a curtida, que isso ajuda demais a gente aqui no canal. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho do projeto e audiência e valeu! Até a próxima!